crise. Aqui, o local aqui estava todo bagunçado, né? Os bancos estavam todos coordenados, para quem não tinha visto. E quando eu vi os bancos arrumados, chegou a me dar um calafrio de emoção. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui com a capacidade reduzida, né? Reduzimos aqui o número de lugares, separamos, isolamos, para que possamos adorar ao Senhor Deus com as devidas medidas de segurança. Que o Senhor assim nos abençoe. E nós vamos ler a palavra do Senhor, livro dos Salmos, Salmo 13, verso 5. Vai falar aos nossos corações profundamente, dizendo assim: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Tem um cântico de entrada com vocês? Vamos louvar. Amém. Que prazer estarmos de volta. Quero convidar vocês a se colocarem de pé. A gente estava cheio de saudade de vir aqui. Daqui a pouco a gente quer ver mais gente, né? Porque tem sempre os atrasados. A gente vai matando a saudade aos poucos, mas eu quero te convidar nessa noite, você adorar o Senhor com toda a intensidade do seu coração, com toda a alegria do seu coração, que você expresse seu amor por Ele. Vamos entregar toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nosso Deus. Te adoramos, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és incomparável, Pai. Glória e majestade. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória e majestade. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida. Aleluia, aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças de alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reina. Livre acesso, livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças de alegria. Nos convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças de alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Glória a Deus, a igreja pode sentar. Amém. A esse Deus que nós celebramos, oramos em adoração. Oremos ao Senhor. Aleluias, hosanas, glórias ao Cordeiro. Ó Cristo maravilhoso que estás assentado no teu trono sublime. Ó Pai eterno, Deus soberano, Criador de todas as coisas. Ó Santo Espírito, Consolador, Deus Supremo,
nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graças, gritos e danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Que esta noite seja um pouquinho daquilo que iremos fazer eternamente na tua presença, ó Senhor. Ensina-nos a te adorar como convém, como tu és digno. Ministra, Senhor Deus, dos nossos corações. Conduza-nos, ó Pai, a exaltar ao teu nome, pensando em ti e não em nós mesmos. Que possamos aqui neste momento converter o nosso coração em um coração grato, que entra nesse lugar para louvar, engrandecer, agradecer ao Deus Supremo. Bendito seja o teu poderoso nome. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Continuando, nós vamos ler o texto que se encontra lá em Números 14, verso 19, e diz assim: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Perdoa a nossa iniquidade. Nós vamos orar silenciosamente ao Senhor, confessando a Deus os nossos pecados. Porque, queridos, a esse Deus que nos alegra com a sua presença, é o Deus que nós muitas e muitas vezes pecamos. Por isso nós vamos orar. Eu vou convidar o irmão presbítero Marcelo para depois pegar o microfone e quebrar o silêncio orando ao nosso Deus. Qual o dele pega? O microfone? Só para, porque tem que orar no microfone para sair no pessoal de casa também, tá bom? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor nos dá hoje, ó Pai, essa oportunidade de, além de estar aqui, reunidos, ó Pai, para te louvar e bendizer o teu santo nome. Senhor, ó Pai, nos dá intermédio através do teu Filho Jesus, aquele que morreu por cada um de nós, para poder nos salvar e nos lavar dos nossos pecados. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua benignidade. E assim, ó Pai, nós te pedimos perdão por atos, palavras, omissões. E assim, ó Pai, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus e pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse é o nosso Deus maravilhoso que nos perdoa de todos os nossos pecados. Enfim, com a igreja aqui presente, poderemos ler de maneira alternada o Salmo 65. Vamos ler o Salmo 65. Será projetado, ou você pode ler na sua Bíblia. Salmo de número 65, de 1 a 13. E o 13º iremos ler a uma só voz. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Amém. Com
tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das entes. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispõe. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. E juntos os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. E é o que nós vamos fazer nessa hora, cantar de júbilo ao Senhor. Som. Glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor nessa noite, vamos entregar o nosso louvor a Ele. Se coloque de pé para nós estarmos declarando sobre a graça maravilhosa de Jesus, graça que nos alcançou, graça que nos sustenta dia após dia. Ah, se não fosse o Senhor, né? Eu estava falando esses dias com a Núbia, comentei hoje também com o presbítero Paulo, que a gente já faria, dia 16 agora fazia 5 meses que a igreja estava fechada, né? O último culto foi o da Érica, do aniversário da Érica, foi no dia 16 de março. E 5 meses se passaram e a gente nunca que passaria pela nossa cabeça isso. E se não fosse a mão de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a mão de Deus nos sustentando, cuidando de nós, nos livrando de todo mal, em meio ao mal, cuidando de nós, né? Em meio às adversidades, em meio à pandemia, que ainda estamos inseridos, estamos recomeçando, mas ainda estamos inseridos. Mas a certeza que nós temos no nosso coração, na nossa mente, é que Deus é maravilhoso. O Senhor cuida de nós, amém? Então que você adore esse Deus de todo o seu coração, você possa ser uma noite de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele realizou nesses quase 5 meses e por tudo aquilo que Ele ainda vai realizar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, amém? Vamos adorar. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar. Diga, levou minha cruz, as palmas. Teu sangue me salvou. Diga, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Vamos juntos? Quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar e Ele levou minha. Diga, teu sangue me salvou. Minha
paz ao caos dos homens. É escudo aos indefesos, o Rei, o poderoso Deus. Reina em justiça, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, livre sou. Ele é digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro, ele é digno, que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar e ele levou cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício naquela cruz para nos salvar, Deus. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus fala que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E nesse tempo onde a gente ficou adorando o Senhor, né, boa parte da membresia, porque a gente continuou aqui tendo esse privilégio, né, de poder estar aqui, vindo à casa de Deus, podendo estar louvando, trazendo a palavra através dos cultos online. Mas você na sua casa, traz aí a sua memória todo esse tempo, adorando o Senhor no seu quarto, falando com Deus em meio à angústia, muitas das vezes, em meio ao medo, em meio ao pavor, que muitas das vezes toma conta de nós. E é maravilhoso ter a certeza que Deus prepara sempre um lugar de intimidade, e esse lugar de intimidade é onde você estiver e é onde você se conectar com Deus. É incrível estarmos aqui juntos, é maravilhoso, é importantíssimo pra gente. Mas no período que a gente não pôde, e a gente olha para tantas nações que não tem essa liberdade que a gente tem, e eles já precisam viver numa quarentena espiritual o tempo todo escondidos, adorando a Deus ali, com medo da perseguição religiosa que acontece em tantos países. Que nós possamos valorizar a presença do nosso amado Rei Jesus, que nós possamos adorar a Deus com toda a liberdade que Ele nos permite. Que nessa noite você feche seus olhos, fala: Senhor, eu me rendo à Tua glória, eu me rendo à Tua presença, Jesus. Eu quero cada dia mais estar derramado e entregue aqui, Deus, aonde o Senhor está, na Tua presença, Jesus. Glória a Deus. Tu és onipresente, Senhor, Tu és onipotente. Não há outro igual a Ti, Jesus. Não há nada
nada que se compare à tua grandeza, Jesus. Não há nada que se compare à tua majestade, Jesus. Glória a teu nome.
de todo o seu coração para o Senhor. Como chuva. Diga: enche o lugar. Ele enche o seu coração nessa noite. E tudo que não provém de Deus vai sendo retirado nesse momento, em nome de Jesus. Seja cheio dessa presença real, dessa presença viva, daquele que te salvou, que te resgatou do império das trevas. Entregue a Ele, reconheça. Toda a honra, toda a glória é tua, Jesus, tua. O levantar, o meu chorar, meu coração é teu, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. A igreja pode sentar. Amém. Os meninos fiquem aqui pelo seguinte. Quero ver se vocês são bons mesmo. Porque a gente ia só agradecer os dízimos. Mas a gente vai agradecer, mas algumas pessoas têm o desejo de entregar, e aí os diáconos vão passar com a cestinha para recolher. E agora eu quero ver, quem sabe faz ao vivo, porque não está combinado. O Dino está ali pensando, qual música. Rodrigo chega. Então, queridos, deixa eu dar algumas instruções. Para evitar aglomerações, e então nós não estamos com a mesa aqui com gasofilácio, nem a cestinha aqui na frente. Os diáconos vão passar entre os bancos. São aqueles que desejam entregar algum dízimo, alguma oferta, podem assim fazer, e ao final o diácono João Pedro estará orando. Então, durante a canção, se você tem o desejo de entregar algum dízimo, alguma oferta, pode fazer isso nesta hora. Eu aproveito também para informar que nós teremos também uma dinâmica na saída. Nós informamos isso no nosso comunicado, mas a saída será coordenada pelos diáconos para não haver aglomerações, tumulto. Então os diáconos vão liberar ao final do culto dos últimos bancos para os primeiros, tá bom? Nós não teremos o espaço café ainda, né? Estamos evitando esse momento, respeitando, colaborando com o poder público, respeitando os órgãos de saúde, de não promover aglomerações. Então vamos entregar aí dízimos e ofertas. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.
Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecemos, ó Deus, por estarmos voltando, Pai, a esse modo de culto aqui, ó Deus. Mas sabemos, ó Pai, que mesmo em casa nós também somos igreja, ó Pai. Quero, Pai, agora agradecer, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas que nos foi dado a Ti, ó Pai, para essa casa, para essa igreja, para que possamos continuar anos e anos celebrando a Ti o Teu nome, ó Pai. Essa oração que eu te faço, te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Compartilhei o meu microfone com meu filho, que a gente já tem contato, né? Muito bem, queridos irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido a abrir a palavra, a sua Bíblia, em Gênesis 22. Eu vou ler de 1 a 19, a famosa prova de Abraão. Deus, obrigado. Graças te damos. Nos vimos obrigados diante de Ti de tantos favores. Graças te damos pela Tua palavra aberta. Pedimos que nessa hora Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, desde a leitura, edifique a igreja através da pregação da Tua palavra, que o Senhor seja com Teu servo, que sejamos, ó Pai, alimentados por esta palavra viva. No nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão? Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha e o holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho,
que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Essa é uma das histórias mais marcantes da palavra, não é não? São várias histórias marcantes, mas essa certamente está lá relacionada. Abraão oferecendo o seu filho em sacrifício em obediência à palavra do Senhor, ao que o Senhor estava falando com ele. Há quem diga, queridos irmãos, nessa questão da vida, né? Da nossa caminhada, da nossa estrada, os passos que nós tomamos, há quem diga que a caminhada é mais importante do que a chegada. O quanto nós aprendemos na caminhada. Nós somos do caminho. Eu estou com 40 anos, novo, garoto novo, né? E às vezes eu olho para trás. Outro dia eu estava olhando para 20 anos atrás, porque o João Pedro agora nesse mês vai fazer 20 anos, né? Dia 27, João Pedro faz 20 anos. Aí eu estava refletindo e me lembrando da notícia da gravidez, lembrando dele pequeno. E eu falei assim, foram 20 anos. Quantas coisas eu aprendi nesta caminhada. Estou caminhando e vou seguindo com fé na caminhada que o Senhor Deus tem preparado para mim. E assim você também deve seguir com fé na caminhada que o Senhor Deus tem preparado para você. Se nós estamos no caminho, como é que nós vamos seguir? Siga com fé. É caminhando com fé, porque foi assim que Abraão, que nos ensina nesta noite, que ele caminhou. Abraão é conhecido como o pai da fé. E você e eu estamos numa caminhada longa nesta vida. Estamos passando por um ano tão complicado. O ano de 2020 vai entrar para a história, né? Tem gente que vai querer lembrar do ano 2020, tem gente que não vai querer lembrar do ano 2020, mas eu acho que o ano 2020 tem que ser lembrado sim, porque aqui nós aprendemos deste ano quem é Deus, Deus caminhando com a gente no deserto. Teve um tempo que o povo de Israel precisou passar no deserto e eles tiveram a companhia do Senhor o tempo todo. Eu tenho lido a Bíblia diariamente e estou em Josué. Eu leio devagar, não me preocupo com eu leio 5 capítulos, hoje 10, não, eu leio. Tem dia que eu leio 1, tem dia que eu 5, tem dia que eu 3, eu vou lendo. A questão é ler, vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia, pegue a palavra do Senhor, vai ler. Estou lá em Josué. Mas aí eu estava lembrando que no finalzinho lá de Deuteronômio e tudo mais, nisso de Josué, que vai falar lá de Deus cessando o maná. Até o povo entrar lá e estar estabelecido, Deus já estava mandando um maná para o povo. Um alimento que eles não conheciam, que ninguém conhecia, um alimento diferente. Deus estava lá durante toda a caminhada do povo. Deus estava abençoando Israel. Deus está abençoando você. Você pode estar passando no deserto por causa dessa pandemia ou por qualquer outro motivo. Eu quero dizer que Deus está abençoando você e você precisa caminhar com fé. Não tem outra maneira de dar um passo à frente a não ser através da fé. Somente a fé move as nossas pernas. Sem fé a gente fica parado, esperando algo acontecer. Mas Deus está dizendo, vai, diga ao Israel que marche, caminhe. Nós fomos chamados para caminhar e andar com fé. E assim, eu quero aqui agora tecer alguns comentários acerca dessa passagem, sem muitas divisões, apenas quero olhar e refletir algumas coisas que eu observei nesse texto, que vai falar acerca da caminhada, como nós caminhamos e como nós temos que aprender com Abraão. Como nós temos que aprender com esse servo amado. Primeiramente, a gente observa aqui, lá no verso 1, dizendo assim, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse. Olha que interessante, na caminhada de Abraão, é Deus quem coloca Abraão à prova. Muitas vezes nós estamos passando por alguma situação na nossa vida e nós queremos reclamar. E agora eu quero dizer para você, pode ter sido Deus quem colocou você lá.
É Deus quem chega para Abraão e diz para ele: olha, Abraão, pega teu filho, vai para um lugar onde eu vou te mostrar e sacrifique ele. Lembrando que o início da caminhada de Abraão foi exatamente assim. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Abraão ali aprendeu desde cara o que é caminhar com fé. Ele começou a caminhar e andar com Deus, naquele primeiro momento. E aqui agora, mais uma vez, Deus chama Abraão para uma prova. Eu quero lembrar que no ministério do Senhor Jesus, Jesus foi para o deserto, mas foi guiado pelo Espírito Santo. É o próprio Deus que leva a Cristo Jesus, seu Filho amado, para o deserto. Então, muitas vezes, nessa nossa caminhada, nós podemos experimentar num determinado momento que não é consequência de pecado nem nada, simplesmente Deus é que está nos levando a passar por algum lugar. E como é que você vai enfrentar essa caminhada? Com fé ou sem fé? Eu quero dizer para você, se você não lançar mão da fé, você vai ficar parado. Você precisa atravessar um determinado deserto, você precisa atravessar um rio, você precisa atravessar um mar. E se você não tiver fé, você não dá o primeiro passo. Imagine Israel. Moisés toca com o cajado no mar, o mar abre e diz: vai, marchem. Era um momento de fé, precisava acreditar que aquele mar não ia fechar. E com fé o povo atravessou o Mar Vermelho e se tornou célebre entre todas as nações. As nações temiam quando Israel chegava para combater, diziam: e esse é o povo que o mar se abriu. A fé, irmãos, nos leva a caminhar, a fé nos fortalece, mas é uma caminhada. Só que a grande questão é que muitas vezes nós não queremos exercitar a nossa fé. Nós somos preguiçosos por natureza. É muito mais fácil a gente ligar, pedir um iFood, do que ter que ir lá descascar, cortar cebola, preparar, esperar o tempo, dar um trabalho, né? Nós estamos assim agora. Tempo da comida rápida. Todo mundo ficou com fome agora aí, né? Fiz propaganda do iFood. Ó, aquele crédito lá da igreja, na conta da igreja, tá, senhor iFood? Mas a gente gosta de coisas mais fáceis. Eu quero aprender determinada faculdade, mas eu não quero ter que estudar. Eu quero ter um corpo perfeito, mas não quero ter que malhar. A gente quer, mas detestamos o esforço. E eu quero dizer para você, fé é esforço, fé é trabalho, fé é sofrer. A gente lê um romance como esse, né, entre aspas, aqui Abraão vivendo tudo isso, e parece que foi fácil. Mas não foi fácil, porque a gente vai continuar aqui analisando o texto e ver como foi difícil para ele. Então, Deus é quem chama Abraão para a prova. Por quê? Porque Deus, ele é o professor. Deus quer ensinar você algo. Deus está ensinando toda a humanidade nesse momento algo. Está ensinando também você algo. Ele é o professor e nesse momento ele quer fortalecer a sua fé, como ele fortaleceu Abraão. Olha o que disse o anjo no final. Oh, para! Agora eu sei. Deus já sabia. Aquilo é para o próprio Abraão. Abraão, perceba você. Você ama a Deus. Deus quer mostrar a você a sua própria fé, assim como Deus, Jesus Cristo, lidou com Pedro, e ensinou Pedro. Pedro andou sobre as águas com Jesus, mas depois Pedro vacilou e teve medo e disse que não conhecia Jesus. Aí Jesus chama Pedro para um diálogo. E é muito interessante que quando você lê a narrativa do Evangelho, você acaba observando alguns detalhes. Quando Jesus Cristo ressuscitou e fala com as mulheres, ele fala assim: olha, avisa os discípulos que eu vou adiante deles. Avisa Pedro também. Está lá. E fala, avisa Pedro. Porque Pedro acabava de viver um período traumático, negou o seu amado mestre. E aí Jesus Cristo diz, olha, avisa Pedro. E aí Pedro e João saem correndo para o sepulcro vazio. Depois Jesus Cristo aparece para todos eles. E depois, em determinado momento, que as coisas já acalmaram, as emoções acalmaram, Jesus chama Pedro e fala assim: Pedro, vem cá, eu preciso conversar contigo. Eu preciso que você observe quem é você. Você me ama, do seu jeitinho ainda, né? Você gosta de mim, você tem amizade, mas olha, eu vou dizer uma coisa para você: você não sabe quanto você me ama. Vai lá, apacenta minhas ovelhas. Caminhada de Pedro. Quem era Pedro no início e quem foi Pedro depois, irmãos?
É na caminhada. Deus quer ensinar para a gente muitas coisas na caminhada, porque na caminhada tem um fator pedagógico, tem um fator nutritivo. Olha para Jó. É o Senhor Deus que chega para o diabo e fala assim: ei, diabo, está fazendo o que por aqui? Ah, está passeando na terra, então vem cá. Dá uma olhadinha, olha lá. Jó, 2 letrinhas só. Tá vendo? Homem bom, cabra bom e fiel. Vai lá. Só não mata ele. É Deus é que chama o diabo. E tudo isso para quê? Fator pedagógico, fator nutritivo. Jó declara: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó não tinha visto Deus, mas agora a percepção dele de Deus mudou completamente. Agora você só vai crescer como cresceu Jó. Você só vai crescer como cresceu Moisés e o povo no deserto. Você só vai crescer como cresceu Abraão, se você, irmãos e irmãs, decidirem caminhar na fé. Senão você será como alguém rodando no mesmo lugar, porque é a fé que nos faz chegar. Fomos chamados para viver com fé. A fé muda o nosso estado, a fé transforma o nosso caráter. Outra questão que eu observei bastante nesse texto: tenha um coração disposto a obedecer. Tenha um coração disposto a ouvir. Tenha um coração disposto a caminhar, disposto a fazer, porque é o que eu percebo da vida de Abraão. Deus chega para Abraão assim: Abraão, ele fala: eis-me aqui. Aí daqui a pouco está aí Abraão e o filho dele caminhando, e aí o filho fala: pai, Abraão, eis-me aqui. Aí daqui a pouco, na hora que Abraão está para matar o menino, o anjo fala: Abraão, eis-me aqui. Abraão sempre dizia: eis-me aqui. Teu servo, estou aqui, eu estou presente. Por 3 vezes, pelo menos nessa passagem aqui, Abraão diz: eis-me aqui. Eu quero saber de você nessa noite: você está disposto a dizer para Deus: Deus, eis-me aqui, teu servo, envia-me a mim. Qual é o meu deserto? Para onde eu tenho que ir? O que o Senhor quer fazer? Senhor, eis-me aqui. Abra o teu coração e coloque o teu coração, um coração disponível a caminhar a caminhada da fé. Porque não tem outro caminho. Só Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna. Você está neste caminho, nós somos chamados do caminho. E a caminhar com fé. Diga nessa noite: pastor, eis-me aqui, eu vou caminhar com fé. Eis-me aqui, eu vou seguir essa trilha. Pode ser difícil, pode ser dolorosa, mas eu vou caminhar com fé. Eis-me aqui, eu estou disposto a viver, a trilhar o caminho que o Senhor Deus tem reservado para mim. Às vezes nas minhas orações eu digo assim: pai, obrigado, eu enxergo. Pai, obrigado, eu falo. Pai, obrigado, eu escuto. Estou com... Eu sei, irmãos, o pastor é cheio de problema de saúde, né? Eu tenho um zumbido constante nos ouvidos. Já falei com vocês, né? Tem um negócio chamado síndrome de Meniere, que eu voltei agora para cuidar disso, porque o zumbido tem aumentado. E eu tenho orado: Deus, obrigado. Mesmo com o zumbido, eu escuto. Deus, eu ando. Quantas pessoas não andam? Quantas pessoas não enxergam? Deus, obrigado. Pai, obrigado por esta minha vida. Eu moro aqui, sou brasileiro, eu tenho aqui. Obrigado, Pai, pela minha família. Obrigado, Senhor Deus, pelo meu ministério. Obrigado, Senhor Deus, por quem eu sou. E assim eu vou caminhar. Talvez eu pudesse desejar algumas coisas que eu não tenho e posso até perceber que eu nem venho a ter. Não falo apenas de pertences, mas posso falar de capacidade, posso falar de sentimentos, eu posso falar de várias coisas. Eu tenho orado a Deus, falo assim: Senhor, eu quero ter um coração como aquele teu servo que se volta tanto para a vida social, para o bem social da sociedade. Tenho pedido a Deus para Deus converter mais meu coração, porque tem gente que tem um ministério da diaconia, do serviço social, do cuidado com os lá de fora. E às vezes a gente não tem um coração tanto assim, mas eu digo: Senhor Deus, estou feliz com o que o Senhor tem reservado para mim.
Porque essa é a minha caminhada de fé, é a tua caminhada de fé. Talvez você não tenha tudo aquilo que você almeje, mas continue caminhando, porque é isso que o Senhor reservou para você. É isso que o Senhor Deus reservou para você. Vem para uma outra parte aqui agora comigo no comentário desse texto. Abraão é chamado para fazer algo muito estranho: oferecer seu filho num sacrifício. Você já deve ter ouvido falar muito sobre Moloque. Eu não sei se daí que vem o termo Moleque, né? Mas existia um deus cananita chamado Moloque, onde as pessoas, em adoração a esse deus, sacrificavam crianças. Muitos sacrificavam os seus próprios filhos, né? Sacrificavam seu filho a um deus Moloque. E Israel tinha na sua lei proibição disso. Eu posso citar você, por exemplo, aqui lá em 2 Reis, já vai falar um pouco a respeito disso. 2 Reis 21, verso 6, depois você pode ler lá. Mas você tem isso lá em Levíticos e tantas outras passagens, onde havia uma adoração a um deus Moloque. Então, Abraão, ao ouvir isto, e conhecendo ainda este Deus, para ele não era algo assim tão absurdo. Como assim eu vou sacrificar o meu filho? Pois era uma prática daquele tempo. Era uma prática dos povos cananitas e de alguns povos daquela região, adoração, sacrificando o seu próprio filho. Mas é interessante que este ato de Deus vai nos chamar a atenção para uma questão cristocêntrica. E eu quero que você caminhe comigo aqui. Verso 6 diz assim: tomou Abraão a lenha e o holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Ambos, assim, caminhavam ambos juntos. Quantos filhos tinha Abraão até esse cenário aqui? Qual foi o primeiro filho de Abraão? Qual era o nome dele? Ismael, filho de uma serva egípcia chamada Agar. Ismael era mais velho que Isaque. E quando Isaque nasceu e teve aquele confronto todo, Deus despediu Ismael e abençoou Ismael por ser descendência de Abraão. Ismael é fruto de uma desobediência de Abraão, porque era com Agar. Deus prometeu, com Agar, com Sara, com Saraí. Mas Abraão, na caminhada de Abraão, na caminhada de fé de Abraão, ele ouviu a sua mulher e falou assim: eu já sou velha, já perdi o costume das mulheres e tudo mais, pega a minha serva aqui. Por quê? Porque era comum também. Olha, queridos irmãos, às vezes na caminhada a gente pode se deparar com questões comuns e querer dar uma ajudinha para Deus, modificar alguma coisa. Era comum ter filho com a serva. Olha Jacó teve filho com Raquel, com Bila, com as servas dela lá e tudo mais. Era normal, e são chamadas 12 tribos. E aí ele tem um filho com Agar. Ismael era o mais velho. Mas olha o que Deus diz para Abraão. Toma Abraão a lenha, o holocausto, coloca sobre Isaque. Melhor, verso 1. Abraão, eis-me aqui, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho. Verso 16. Porque fizeste isso e não me negaste teu único filho. Verso 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo. Não, tem outro, aqui, perdão, verso 12. Portanto, não me negaste o teu único filho. 3 vezes Deus diz para Abraão: teu único filho. Ismael não era contado aqui. Quando você vai lá para Hebreus, onde Hebreus vai exaltar Abraão, exaltar a sua fé, nesse termo, e o autor de Hebreus vai dizer: tu pegou o teu filho unigênito. Único. O unigênito é uma palavra que no grego ela é a soma de 2 palavras, de modo e tipo, né? Único tipo, único modo, que é traduzido lá em João 3,16 como o único gerado. Não tem a palavra direta, o Gênesis, né? Direto ali, o gerado, mas de um único, ou o único que existe de um único.
O único que é Deus. Então Jesus é o único de um tipo daquele que é único, que é Deus. Ou o único que é gerado. E é interessante que a palavra unigênito vai constar lá em Hebreus. Você depois pode ler lá em Hebreus 11, 17, 19, que diz assim: revela que ele esperava que Isaque ressuscitasse. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas. A palavra unigênito também, aqui em Hebreus, em alguns outros momentos, é como se fosse o predileto, o preferido, o querido, o estimado. É o que a gente percebe aqui em Hebreus. Lá em João, a gente tem como único gerado, porque João vai tratar Jesus como o Filho de Deus. E aqui, Gênesis vai colocar Deus chamando Isaque de o único filho. Então a gente vai perceber Cristo Jesus sendo narrado aqui, a história tipificando Cristo Jesus, porque ele era o único filho de Abraão, ou o filho querido, o filho predileto, o filho amado, porque é o que Deus vai chamar também. Toma aqui teu filho amado, o teu amado filho, o filho a quem tu amas. Lembra-se de Jesus no seu batismo, o que Deus diz para ele? Eis aí o meu filho amado, o filho que eu amo. Outra cena interessante, verso 6, tomou Abraão e colocou a lenha nos ombros de Isaque. O que diz lá o texto lá de João 19, verso 17? Tomaram eles, pois, a Jesus e ele próprio carregou a sua cruz. E por último, em termos de não é coincidência, mas mensagens da Bíblia, tipo de Cristo, o sacrifício. O sacrifício, porque Isaque ali foi para o sacrifício. Mas pastor, Isaque não foi sacrificado. Não, porque ali não era para acontecer exatamente a cena, mas para mostrar Deus entregando o seu filho. E eles caminhavam juntos, como diz lá em Isaías 10, 53, 10, o próprio pai sacrifica o seu filho. Isaías 53, 10 diz assim: Deus se agradou em moê-lo, fazendo ele enfermar, quando der a ele a alma pelos os eleitos, pelos salvos, pelos justos. Aqui diz que o próprio Abraão carregava o fogo e o cutelo nas mãos, porque Abraão iria sacrificar o seu filho. Mas aí aconteceu algo interessante. Aparece ali um cordeiro, um carneiro, preso entre os arbustos, e Abraão batizou aquele lugar de Yahvé ou Yahvé Jiré. Deus proverá. A palavra Jiré ou Deus proverá, Yahvé Jiré, ela no seu original quer dizer, tem na sua raiz a palavra ver, enxergar. E aí, quando Abraão batiza aquele lugar no monte Deus proverá, é traduzido também como no monte será visto que Deus provê. As duas palavras estão ali somadas. Então, Yahvé Jiré quer dizer, você verá que Deus proverá. É mais do que simplesmente Deus proverá. Mas chama para o pessoal. Chama para aquele que está caminhando. Se você caminhar, você perceberá que Deus proverá. Irmãos, é isso que Deus está chamando a gente para caminharmos com fé. Está dizendo assim, caminha com fé que você vai ver que Deus proverá. No monte, Deus proverá. E Deus ali proveu, essa palavra? Proveu existe? Acho que existe, né? Proveu o cordeiro. Porque Deus vai prover, se você caminhar. Eu te pergunto, quantas e quantas vezes você caminhou com fé e Deus decepcionou você? Quantas e quantas vezes Deus largou você? Quantas e quantas vezes Deus não supriu as necessidades do povo? Quantas e quantas vezes Deus desonrou uma fé? A palavra do Senhor Deus é cheia de desafios para a gente caminhar. Provai-me nisto, Deus diz.
Confia no Senhor, bem-aventurado o que confia no Senhor, o que tem fé. Nós fomos chamados para caminhar com fé e ver que Deus proverá. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei se você anda desanimado com alguma questão, mas eu quero dizer uma coisa para você. Olha, eleve os teus olhos para o monte, porque no monte Deus proverá. Sabe por quê? Porque o mais difícil Ele já proveu. Olha a palavra de novo aí. Eu não estava dizendo aqui que a gente tem um tipo de Cristo? A gente não tem aqui um exemplo de Cristo? Tem mais. Abraão foi chamado para ir para um monte. O nome do monte era Moriá. O monte pouco aparece na Bíblia. Mas pesquisando, segundo os estudiosos, esse monte fica perto de um outro monte que você conhece muito bem, onde Deus proveu a nossa salvação. O Monte Moriá fica nas vizinhanças do Monte Calvário, onde Cristo foi crucificado. No local onde o cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac. Era a vizinhança onde o cordeiro de Deus foi sacrificado por mim e por você. Se tinha algo que nós necessitávamos, que era a vida, foi suprida por Cristo Jesus. A cruz de Cristo significa Yahvé Jiré. Deus proverá. Olhe para a cruz. Quantas vezes que você olhar para essa cruz, você precisa se lembrar. Eu olho para a cruz e me lembro. Deus proverá, porque quando eu estava morrendo, quando eu estava na morte, Deus proveu com seu Filho. Houve a provisão do Senhor. Foi isso mesmo, né? A palavra estranha, né? A gente está acostumado. Eu vou trocar. Deus sempre proverá, irmãos. Por isso a gente precisa continuar caminhando com fé, porque Deus proverá. Mais um pouco para a gente terminar, caminhar aqui para o final. Deus chamou Abraão para caminhar, e era uma caminhada de 3 dias. Não foi assim, Abraão, pega o teu filho aqui agora, vai lá e sacrifica. Não, foram 3 dias. Quantas vezes, fazendo eu inferências aqui ao texto, né? Na verdade, reflexões. Quantas vezes a cena passou na mente de Abraão? Porque Abraão sai com uma ordem. Vai e sacrifica o teu filho. Então Abraão está caminhando, caminhada de 3 dias. E nesses 3 dias, o filho dialoga com ele. Pai, eu estou vendo aqui o fogo, estou vendo aqui a lenha, mas eu não estou vendo o cordeiro. E a resposta de Abraão na caminhada foi: Deus proverá. Irmãos, eu não sei quanto a sua vida está difícil, mas eu quero dizer para você, está vendo o meu exercício aqui? Não para. Porque algo eu tenho certeza absoluta. Deus proverá. Abraão, ele não tinha noção de como é que Deus ia fazer. Na verdade, ele tinha em mente algo que ia acontecer. Na mente de Abraão, segundo Hebreus, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, Abraão acreditava que Isaac ia ressuscitar. Sabe por que Abraão acreditava que Isaac ia ressuscitar? Porque lá no capítulo 21, Deus havia feito uma promessa para Abraão. Diz assim: Abraão, não tenha medo de despedir Ismael, porque em Isaac será a tua descendência. Deus tinha dito no capítulo anterior: em Isaac, vai ser com Isaac. Isaac é o teu descendente. Então, de repente, Deus chega para Abraão e fala assim: vai lá e sacrifica o teu filho. Abraão foi, e ele não parou de caminhar, ainda que tivesse sido passado 3 dias. Abraão não deu meia volta, ele continuou no mesmo caminho, ele continuou caminhando, porque na mente dele ele tinha uma certeza: Deus proverá. Isso é seguir com fé, isso é caminhar com fé. Vai, talvez você não consiga enxergar como é que vai ser a provisão de Deus, mas você precisa ter certeza no teu coração: Deus proverá. Irmãos, é assim que nós vamos caminhar. Nós não temos todas as respostas, nunca teremos, mas uma certeza nós podemos guardar no nosso coração: Yahvé Jiré, Deus proverá. Eu vou ver que Deus
proverá. Eu verei isto, porque a cruz me fala disso, porque a palavra do Senhor Deus me fala disso. Então eu preciso caminhar com fé, caminhando com fé, porque eu sei que eu vou chegar. Quem caminha com fé chega. E eu termino com a célebre frase de Abraão ao seu filho. Olha o que ele diz para o seu filho. Verso 5. Quando Abraão estava lá caminhando, de longe ele vê o monte. Quando ele vê o monte, ele diz: chegou a hora. Está na hora. Falou para os seus servos: fiquem aqui. O monte estava longe ainda, ele só viu o monte de longe. Fiquem aqui. Daqui sigo eu e o meu filho. Nós vamos lá. Verso 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Deixa o motor ligado. Deixa o jumento abastecido. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Caminhar com fé, irmãos, é crer que receberemos as bênçãos do Senhor. É assim que o Senhor Deus vai falar sobre fé. Quando nós orarmos com fé, temos que crer que nós iremos receber. Isto é fé. Está lá em Hebreus 11. É a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Abraão disse: nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Então, 2020 ainda está aí. Ainda tem muita coisa para fazer. E eu quero perguntar para você mais uma vez: você está disposto a dizer: eis-me aqui? Se está, diga comigo: eis-me aqui. Fique de pé. Diga para Deus: Deus, eis-me aqui. Eu vou seguir com fé. Eu vou caminhar. Eu posso não estar vendo, mas eu sei que no monte Deus proverá. Deus proverá. Nós vamos cantar um cântico animado, um cântico de felicidade. Eu quero que nessa nossa retomada, você que está aqui participando do culto do Senhor, você que está aí na internet, se anime, se alegre, porque a sua vida não acabou. Aliás, 2020 não acabou, ainda tem muita coisa, porque Deus proverá para si o Cordeiro. Deus fará grandes coisas. O mundo não está acabado. E se por acaso tudo acabar, nós com Ele lá estaremos. Porque Deus proverá. Tem as mansões celestiais, tem a vida. Eu não sei se você está passando por algum momento de dificuldade financeira neste momento, por causa da pandemia. Eu sei que muitas pessoas perderam empregos. Eu sei que muitas empresas quebraram. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus proverá. Continue caminhando com fé. Siga com fé. Eu não sei quais são os seus problemas de relacionamento. Talvez a distância tenha preocupado. Talvez tenha acontecido alguma coisa ruim. Eu quero dizer para você: Deus proverá. Vamos caminhar com fé? Amém. Vamos. Vamos seguir com fé. Amém. Faça desse cântico o teu canto de vitória. Deus proverá. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei, não. Você para além das nuvens. O sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus.
sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz. Diga dentro. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não, pois em para além das nuvens o sol não deixou de brilhar. A minha vida está em Deus, o que é igreja? Então declare, quem te fortalece é o Senhor. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Nas alturas, a igreja vai bem forte. Eu vou seguir com fé. Quero orar pela sua vida. Você que disse, eis-me aqui, seja animado pelo Espírito Santo, porque tudo está continuando. Abraão, se você lembrar bem da história, criou o seu menino. Depois Sara morreu. Abraão casou com Quetura. Continuou a vida. A vida não terminou. A vida não acabou. E Isaac gerou a Jacó e a Esaú, e a vida continuou, porque é assim, queridos irmãos, que nós vamos caminhar. Não pare, continue caminhando com fé. Deus, nós nesta noite declaramos, eis-nos aqui, estamos na tua presença, ouvindo a tua voz, em obediência, nós vamos, ó Pai, para o caminho que o Senhor nos chama a trilhar. Iremos caminhar com fé. Obrigado, ó Pai, pelas provas. Obrigado, Senhor Deus, porque nas tentações o Senhor tem nos dado livramentos e nas provas o Senhor tem nos dado sustento. O Senhor tem guardado as nossas vidas. Senhor Deus, nós não queremos reclamar das provas que o professor eterno tem nos dado. Nós só queremos, ó Deus, pedir fortalecimento nessa caminhada. Graças te damos, ó Pai, pelo testemunho do teu servo Abraão, chamado teu amigo, o pai da fé, que nos ensina a olhar para o monte da provisão, porque no monte ficará evidente que Deus proverá. O Senhor sempre nos proverá. Ó Deus, mexa as nossas pernas através da fé, te clamamos. Ó Deus, anima aquele, ó Deus, que estava para baixo. Anima, Senhor Deus, o cabisbaixo, aquele que estava triste. Anima, Senhor Deus, aquele que está pensando que a vida parou, seja por questões da pandemia, seja por questões, Senhor Deus, antes da pandemia, por algum tipo de problema, mas que eles olhem, ó Deus, para o monte e perceba que o Senhor sempre cuidará. Mexa as pernas, ó Deus, daquele que está congelado, para que continue, a partir dessa semana, que a segunda-feira seja uma segunda-feira de decisão, de retomada, daqueles que estavam esperando algo acontecer, que eles deem o primeiro passo, que eles toquem na beira do rio e vejam o mar se abrindo, o rio se abrindo, o rio se retornando atrás e o mar se abrindo. Que eles, ó Deus, caminhem de fé, em glória e glória em glória, para a glória do teu nome, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor jamais nos abandonará e jamais decepcionará a nossa fé, porque podemos crer em Ti, porque Tu és fiel e Tu és fidedigno, o Senhor não muda. Ó Deus, anima o nosso coração com essa Tua verdade, Senhor Deus. Consola os aflitos, levando, ó Deus, eles a se erguer do seu monturo e caminhar, porque o Senhor estará conosco. Iremos, adoraremos e voltaremos, porque o Senhor proverá. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos alimenta. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Nós estamos caminhando para o final do trabalho dessa noite.
A família que está no altar é a família do Antônio Carlos. Eu sei que o Antônio Carlos trabalha, então nem tem como eu fazer uma videochamada com ele, mas nós vamos orar por ele nesta hora e sortear uma próxima família. Convidar o presbítero Paulo para fazer a oração pelo Antônio Carlos e a sua família. E depois nós vamos sortear. Agora estou querendo lembrar onde é que essa arrumação toda tá lá em cima com a Renata. Muito bem. Então, Antônio Carlos, vamos orar agora pela sua vida. Depois vamos sortear a próxima família e o presbítero Jair fará essa oração pela família sorteada, tá bom? Então, o presbítero Paulo orará pelo Antônio Carlos. Oremos, irmãos. Pai querido, durante a semana, Deus, enfatizamos um pouco mais acerca de uma família, porque assim estamos procedendo, ó Pai, neste ano. Mas entregamos todas as famílias nas Tuas mãos, em especial, ó Pai, agora, a família do nosso querido irmão Antônio Carlos, sua esposa Silvinha, seus filhos, ó Deus, Guilherme e Gabriele, para que, ó Deus, possas continuar abençoando esta família. Amém. Que ela seja sustentada por Ti, ó Pai, em todas as áreas, principalmente a área espiritual, para que, ó Deus, Tu possas prover, ó Deus, em todas as suas necessidades. Abençoe, ó Pai, esta família para que possam continuar firmes na Tua presença. Amém. Muito obrigado, ó Deus, pela vida deles, por fazermos parte, ó Deus, desta família também, no amor que nos une, ó Deus, que é o amor de Cristo Jesus. É por Ele que oramos. Amém. Amém. Diego, lá no painel tem números de 5 a 65. Escolha um número lá, Diego. Fala um número. Você sabe, rapaz, você mexe com dinheiro, você sabe o número sim. 4 não tem. Outro, fala outro. 10 tem. Renata, família número 10. Tudo bem, Diego. Juliana Santos, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Juliana Santos é do Júlio, ela já saiu. Então o 10 não, o 10 está aí indevidamente, é verdade. Diego, escolha outro número. Eu falei, eu me lembro das bochechinhas da Eloá. 4 foi. 5. Darlene Paulinho! Muito bem, o presbítero Jair virá aqui à frente para essa oração, já que Darlene e Paulinho estão aqui. E Mariana também é dessa família, muito bem. Vem cá, Mariana. O de cabo aqui, ó. Vitor, qual o microfone? Pega aí para ele aí. Isso aí, ó. A Darlene foi lá atrás, né? Esperar ela chamar. Muito bem. Nós estamos com esse programa. Como é que eu vou chamar? Família no Altar é o quê? É uma atividade? Tudo legal, né? Uma campanha, né? Família no Altar. Porque nós entendemos que é importante nós orarmos pelas famílias, né? E hoje nós entregamos a família de Antônio Carlos e colocamos uma nova família no altar de Deus, a família do presbítero Paulo. Quem tiver com o celular, bate uma foto, nós estamos registrando aí o nosso retorno, bate uma foto, o presbítero Jair vai orar nessa hora. Deus, maravilhoso Pai, piedoso Pai, que tem derramado sobre nós as Tuas bênçãos. Nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, por essa feliz iniciativa do conselho desta igreja, ter essa dinâmica de, a cada domingo, trazer uma família para o Teu altar. Família que nós oramos durante a semana, família que nós guardamos, ó Deus, nos nossos pensamentos, para estar sempre orando por eles. E hoje, Pai, Tu nos coloca
diante do teu altar essa família que nós amamos como tantas as outras, Brigido Paulo Storck, Darlene e Mariana. Eu quero até incluir também o nome do Lucas, que faz parte também dessa família. Ó Deus, continua abençoando grandemente nos projetos que eles têm, Pai, porque acredito, são muitos e todos os projetos deles estão colocados no teu altar diante de ti. Então, Deus, nós pedimos, atenda aos projetos de teus filhos e faça com que eles fiquem cada vez mais perto de ti, cada vez mais seguros nas tuas mãos, para que na realização de cada passo das suas vidas estejam sempre agradecidos a ti, porque tu és um Deus fiel, um Deus que a tudo podes. Então, Deus, está no teu altar, entregue nas tuas mãos a família de Paulo, Darlene, Mariana e já destaquei Lucas, porque também faz parte, é filho desse casal. Continua abençoando grandemente, para que tudo seja feito conforme a tua vontade. Nós oramos, nós agradecemos, pois fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus assentar, queridos. Então, nós retornamos neste domingo. Por enquanto, estamos apenas com o culto vespertino. Não teremos o culto matutino. A gente continua acompanhando o trabalho da Igreja Semear através da internet. Também eles estão com semipresença, né? Abriram também o local de espaço que fica lá na Tijuca. Então, pela manhã, nós estamos juntos com a nossa Igreja Semear, através do Facebook, através do YouTube e também do Instagram. São os canais onde nós acompanhamos o trabalho da nossa Igreja Filha. Então, acesse, se você não acessou, acompanhe, tá bom? Também a nossa igreja se faz presente lá, né? Nós temos a Igreja Mãe lá, tem o Rodrigo, tem o Vitor, tem o Everton também, que estão lá auxiliando no louvor. Aí junto também fica a Giovana, né, no piano. Tem mais gente na louvor? Só a Giovana, né? Entendi nada você falando de máscara. Não entendi o que você falou. Ainda tinha o Lucas e a Carol antes da pandemia, né? Também está lá, a Mariana também está lá auxiliando também. O presbítero Paulo tem lá também sempre que pode, né? A igreja se fazendo presente lá na nossa Igreja Filha. Um trabalho muito bonito. E a Igreja Filha tem estado conosco também através da rede social, através do culto, tem participado também. Durante a pandemia nós tivemos aqui também o presbítero Rafael Val, esteve aqui também, né, participando. E nós teremos mais também dos nossos queridos irmãos aqui. Então, o trabalho da nossa Igreja Filha tem caminhado muito bem e eu digo sempre, orem sempre por esse trabalho. Amém. Também, nós estamos também nas redes sociais, iguaizinhos. Facebook, Instagram, YouTube. Acessa lá, só você mexendo no teu celular, não sei, fala com o teu filho, fala com o teu neto, pede-me como é que faz aqui. Pede para tocar o sininho, né, Rodrigo? Porque se tiver o sininho, toda vez receber um vídeo novo, tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube, se você colocar lá o sininho, eu tenho. Toda vez que vem uma novidade, aparece lá para mim. No Instagram são nos 3 pontinhos, né? Ativar notificações. O Rodrigo é expert nesse negócio. A Renata tem colocado várias postagens lá, tanto no Instagram quanto no Facebook. Por exemplo, vocês receberam aí o informativo, mas o informativo também estava lá no nosso Instagram, Facebook. E as minhas mensagens diárias, né? Todos os dias eu gravo uma mensagem, a Renata converte em texto, coloca com uma imagem lá. É a nossa rede social, informativa e educativa também. Então, acesse lá. Temos aí também o nosso WhatsApp, que você conhece muito bem, a nossa agência e conta, que estão colocados aí no telão. Presbíteros, temos algum aviso? Eu tenho um. Agosto agora, final de agosto, nós temos Assembleia Geral Extraordinária, né, AGE, para a eleição de um presbítero. Então, venceu o presbiterato do irmão Marcelo. E no dia, só confirmar aqui, o domingo, acho que é o último domingo, só confirmar. Nós temos aqui eleição. Então, ainda iremos organizar, ver como tudo isso vai acontecer. Mas desde já,
Os irmãos já fiquem em oração. Só confirmando aqui, ó, dia 30, AGE, tá? Dia 30, às 10 horas, nós teremos... 10 horas nós marcamos? Espera aí. Não, foi às 20 horas. Nesse caso, foi depois do culto. É depois do culto à noite que nós marcamos. Então, depois de um culto, a igreja vem para cultuar e nós teremos aqui uma assembleia para a eleição de um presbítero ou reeleição, né? Nós temos um mandato de um presbítero vencendo. Então, um aviso muito importante, este mês nós teremos eleição. Mais algum aviso? Lembrem? Não? Muito bem, as escolas dominicais estão funcionando. As federações também, através da internet, né, Rebequinha? Vai ter uma live, que dia que vai ser a live? Dia 15. Então, dia 15 de agosto, no Facebook e YouTube da Federação de UPA, teremos uma live. Então, a juventude está aí também trabalhando através da internet. Oi? Olha, eu não escuto nada com a máscara, sabia? Às 5 horas. 5 horas, muito bem. Muito bem, vamos orar, vamos receber a bênção, teremos o pós-lude, como eu falei, os diáconos estarão liberando ao final ali, banco por banco. Infelizmente, nós não poderemos ficar aqui para dar um abraço, né? Mas a gente pode ter aquele momento de comunhão de mandar coraçãozinho, né, Rodrigo? Vamos fazer um momento de comunhão aqui, mandar um coraçãozinho, né? Pega um coração e ataca assim, pega assim, vai, joga no outro um coração. Igual a esposa do seu Zezinho, né? Mandava aquele abraço coletivo. Nós não podemos ter contato, nós vamos seguir as orientações. Fique de pé, nós vamos orar. Encerrando o trabalho. Você que nos acompanhou através da rede social, Deus te abençoe. Renata, chegou aí. Na verdade, é o Zé que está perto ali olhando, né? Não dá para ver se chegou algum pedido de oração. Não tinha não, né? Tá bom. Ó Deus, despede-nos em paz. Leva-nos em segurança para as nossas casas. E que na segunda-feira, logo pela manhã, Senhor Deus, bem cedinho, ao te buscar, que o nosso eis-me aqui continue gritando e façamos a nossa caminhada. Possamos tomar o nosso café da manhã da fé, ler a Tua palavra da fé, sair para trabalhar da fé, sabendo que iremos e voltaremos com a provisão do Senhor para o nosso dia, para a nossa semana, para o nosso mês, para toda a nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos acompanha, como promete a Tua palavra, lá no Salmo 23. A bondade e a misericórdia nos seguem. Te damos graças, Senhor Deus, porque temos o alento dentro do nosso coração, da Tua palavra, que é sempre viva e edificante para todos nós. Leva-nos em segurança, mas, ó Deus, não apenas com os nossos corpos, mentes, mas com uma palavra de fé para aqueles que tiverem que passar pela nossa vida, que possamos, ó Deus, durante essa semana, animar um colega de trabalho, animar um vizinho, animar um parente, porque nós estamos animados no Senhor, porque a vida continua, nós iremos caminhar na fé que o Senhor tem proposto a nós. E agora, queridos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que o poder, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós e sobre todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Vocês podem continuar de pé para a gente terminar. Vocês já estavam descansados, né? 5 meses é para descansar, né, Aline? Então agora vamos ficar em pé, vamos cantar o hino de número 92, né? Gente, ensaio nunca é demais para um músico, nem na hora de tocar. Glória a Deus. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé.
Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que dá promessa e nada duvidou. O Senhor da fé contemplará. Declare tua fé. Tua fé, Jesus, contemplará. Se o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Se creiamos nisso que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor da fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Se o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Diga isso, tua fé. Tua fé, Jesus, contemplará. Se o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Um grande abraço, né? Selfie, maravilha, vamos lá, gente. É feto, gente. Eu não entendi o feto, gente. Voltamos com tudo, né? Até com o pastor Agora atrapalhado. um abração, né? Um abração. pra Abração, todos, abração. gente. Boa semana. Bom Boa demais semana. ter vocês aqui com a gente. É totalmente diferente. Amém. Beijo no coração. Diácono fazendo a saída lá. Um carinho teu tira qualquer dor. Um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada. Mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Surge
a qualquer dor. O abraço teu me traz segurança no meu caminho.